Procuradora Regional Eleitoral. Ela fala sobre o caso das subvenções e fala sobre houve ou não houve Caixa 2 da campanha de Edivaldo Nogueira em 2016. Veja a entrevista agora. Uma grande dúvida que se estabelece, principalmente por parte da imprensa, é de que é o seguinte: se os deputados, são apenas os que estão na pauta de amanhã, não tiverem julgados os seus recursos, o que é que ocorre eleitoralmente com eles? Bom, Gilmar, esses deputados, eles estão todos com seus mandatos cassados. E a pena para isso também é a inegibilidade por 8 anos. Então, esses deputados, se esses processos até o registro de candidatura não forem julgados, eles estão todos inelegíveis e eles vão ter o registro de candidatura deles indeferidos. Independente de um julgamento posterior? Independente, sim. Mas como é que acontece no período eleitoral? Cada candidato ele faz o seu registro de requerimento de registro de candidatura e esse registro é submetido ao Tribunal Eleitoral para apreciação. Então, acontecendo isso, o Ministério Público Eleitoral, eu estarei à frente da Procuradoria Eleitoral, nós vamos impugnar o registro de candidatura com base que eles estão inelegíveis. E aí o registro é indeferido. Melhorou a situação do deputado Zezinho Guimarães? Sim, não, mais ou menos. É o seguinte, o Zezinho Guimarães, o parecer do vice-procurador-geral eleitoral à época, é que a conduta dele não tinha gravidade, não era tão grave em relação aos outros, e se equiparou mais àqueles que a gente pediu só a multa. O caso do Zezinho Guimarães foi que, dos 1,5 milhão, 20 mil, desse valor, um determinado valor que foi para a conta de uma associação, 20 mil voltou para a conta dos assessores. Aqui pela Procuradoria Eleitoral e o TRE também, que achou que a conduta era grave, e ele foi cassado seu mandato e declarado inelegível. A Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral, ela entendeu que de fato houve esse repasse de volta para a mão de um assessor dele, mas que o valor de 20 mil reais em cima de 1,5 milhão era um valor pequeno para a cassação do mandato, então opinou só pela multa. Mas os ministros, eles não seguem necessariamente o parecer do Ministério Público. Há uma independência entre o Judiciário e o Ministério Público. Ali é o parecer do Ministério Público, mas os ministros podem entender diferente, inclusive podem manter a cassação, sim. Mas aí não seria o caso de aplicar o princípio da insignificância, não, né? Aí vai depender. Nós aqui em Aracaju, em Sergipe, entendemos que não era o caso. O vice-procurador-geral eleitoral entendeu que sim, e agora são os ministros que vão decidir. O que ocorrerá com a conselheira Suzana Azevedo? Já que o processo é eleitoral e ela é conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Se o julgamento for adverso à vontade dela, ou seja, se for condenada no TSE, há alguma ligação dessa condenação, com o fato dela ser conselheira hoje no tribunal? Não, a condenação eleitoral vai mudar muito pouco. No máximo, ela vai ser condenada à multa. Porque a inegibilidade, ela será condenada também à inegibilidade. Como ela, não imagino que uma pessoa que esteja como conselheira num cargo vitalício vai largar seu cargo para ir concorrer a um mandato eletivo e voltar à Assembleia, então é uma decisão tirando a parte de multa, mas a questão eleitoral em si da inegibilidade para ela será irrelevante. Porque não se imagina que ela vá querer concorrer enquanto estiver como conselheira, né, algum cargo eletivo, porque aí ela teria que renunciar ao mandato de conselheira. A senhora se coloca à disposição da imprensa exatamente para falar sobre esses processos ligados às subvenções, mas eu vou lhe fazer uma pergunta e a senhora responde se entender ser o momento. A questão que envolve a possibilidade de Caixa 2 ou não na campanha do prefeito Edivaldo Nogueira. As fitas, as mídias que a senhora recebeu, já ouviu? Esses processos estão em análise ainda. Como é um processo sigiloso e não foi levantado o sigilo, o Ministério, a gente não pode ainda se manifestar sobre eles. A senhora já ouviu? Estamos analisando ainda está em fase de análise. Sim, mas já ouviu? Sim, mas são processos complicados e a gente não pode emitir nenhuma opinião agora enquanto não for levantado o sigilo. E a senhora pretende encerrar, no caso da Procuradoria aqui, em relação a esse caso de Edivaldo Nogueira, quando? Gilmar, é muito complicado. Como o caso é complexo, a gente não consegue dar uma data específica, porque talvez eu ainda precise de algumas diligências complementares para sedimentar o meu posicionamento. Então, a gente não consegue dar um prazo fixo, vai terminar em tal data, justamente pela complexidade do caso. E outra coisa é que a gente não trabalha só com aquele caso. Então, a gente vai trabalhando com ele e, de repente, chega um processo com prazos. A gente tem muitos processos de cassação de mandatos ainda da eleição de 2016, que também tem que ter dado a devida prioridade. Então, por conta disso, é que a gente não consegue estabelecer uma data fixa, porque, de repente, você está trabalhando nele, chegam 10 processos com prazo, tem que parar aquele processo para analisar esses processos dos prazos. Esses outros processos de cassação de mandato, algum outro vinculado ao deputado estadual?
Não, agora não. Agora, esses processos que eu estou falando são processos de cassações de eleições municipais. O TRE ainda está trabalhando nas eleições municipais de 2016, julgando prestação de conta, ainda eventual recurso de propaganda eleitoral, mas o principal que estão julgando hoje, agora são as prestações de contas e as cassações de mandato. O julgamento, que está marcado para amanhã no Tribunal Superior Eleitoral, foi adiado, não há uma nova data ainda, porque o ministro Luiz Fux, que é o relator dos processos, ele não vai estar amanhã em Brasília.